Boa noite, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. É uma alegria, mais uma vez, a gente ter a oportunidade de estar podendo falar com vocês, e o nosso desejo é que Deus esteja, através da sua palavra, fortalecendo, encorajando e abençoando a cada um dos irmãos. Eu quero saudar cada um dos irmãos, tanto da unidade da Bela Vista, como das demais congregações, que Deus esteja fortalecendo e abençoando as suas vidas. Eu queria ler com os irmãos o texto bíblico de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo de número 14. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Veja bem, irmãos, existem situações difíceis, desagradáveis que acontecem nas nossas vidas, que apesar de elas serem desagradáveis, elas contribuem para o progresso do Evangelho. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui que ele estava vivendo uma situação que era restritiva. Paulo estava preso em Roma. Nós lemos lá em Atos capítulo 28, que Paulo ficou por 2 anos preso em prisão domiciliar na cidade de Roma, aguardando o julgamento de César. E nesse período em que Paulo ficou preso, ele diz aqui: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem contribuído, tem ajudado a propagar as boas novas. Lá no texto de Atos nós lemos que nesses 2 anos que Paulo esteve preso, ele estava na sua própria casa, não podia sair, estava acorrentado a um soldado romano, mas ele tinha a liberdade de receber a todos os que o procuravam. E ele tinha a liberdade de falar sem impedimento algum a respeito do reino de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que nesse período, irmãos, Paulo teve um ministério muito frutífero, mesmo estando preso. E ele fala a respeito disso. Aquilo que me aconteceu tem contribuído, tem ajudado a propagar as boas novas. Além de Paulo poder livremente falar do reino de Deus, falar do Senhor Jesus Cristo, receber a todos que o procuravam, o texto também nos diz aqui que a postura de Paulo naquela situação de restrição da sua liberdade, de estar dentro de casa, preso não por 50 dias como nós estamos no isolamento social que estamos vivendo hoje, mas por 2 anos inteiros. O texto fala que a postura de Paulo, Deus usou também para encorajar outras pessoas. O texto no versículo 14 nos diz: por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Nós vemos aqui que Deus usou aquela situação de restrição, aquela situação difícil, não somente para que Paulo pregasse o Evangelho, pregasse o reino de Deus, falasse de Jesus, mas também Deus usou aquela situação, a própria atitude de Paulo, para encorajar, para animar os irmãos que estavam vivendo lá em Roma, de maneira que eles se tornaram mais confiantes e mais corajosos. Se Paulo está preso e ele pode falar com ousadia, com confiança da palavra de Deus, nós que estamos livres podemos falar ainda com mais determinação, com mais confiança. Paulo, inclusive no versículo de número 18, ele fala: a verdade é que a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e por isso eu me alegro. Tinha pessoas, até irmãos, que estavam anunciando a mensagem de Cristo por motivos egoístas, interesseiros, querendo criar dificuldades para Paulo. Mas Paulo fala:
mesmo diante de uma situação como essa, sejam as motivações deles falsas ou verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo pregada, e isto me alegra. Nós devemos, irmãos, nos alegrar. Apesar de estarmos vivendo esse período de quarentena, de isolamento social, nós devemos estar alegres. Alegres porque essa situação, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado, ela tem contribuído para que o Evangelho seja proclamado, para que o Evangelho seja pregado. O próprio fato de eu estar agora, nessa noite, falando com vocês, é uma prova disso. Deus, através desse veículo que Ele tem usado para a sua glória, a internet, Ele tem permitido que o seu Evangelho, que a sua palavra, que a sua mensagem esteja sendo anunciada e tenha um alcance muito amplo. E nós devemos ser gratos, devemos estar alegres e devemos aproveitar esta oportunidade preciosa, tanto para pregar, como para anunciar o Evangelho de Cristo e também para estarmos entrando em contato com os nossos irmãos. Hoje é possível nós conversarmos através de chamadas de vídeo e podemos interagir com os nossos irmãos. Isso é bênção, pode ser usado por Deus para trazer encorajamento ao coração dos nossos irmãos que estão necessitados. Nós devemos estar alegres por isso. O que está nos acontecendo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Também tem contribuído para nós vermos a brevidade da vida, para nós vermos que os nossos planos são falíveis e que esse tempo é um tempo de nós buscarmos a Deus com mais profundidade, com mais intensidade, tempo de nós jejuarmos, orarmos, estarmos na presença do Senhor, e tempo também de nós nos alegrarmos. Lá no capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala: por fim, meus irmãos, versículo 1, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e faço para protegê-los. A sua atitude diante dessa quarentena, de alegrar-se no Senhor, pode fazer toda a diferença nesses dias que você está vivendo. Ontem eu estava assistindo a ministração na conferência online que o seminário Martin Butzer estava transmitindo, e eu ouvi uma reflexão que me chamou muito a atenção. Muitas vezes nós pensamos que alegria é euforia. Muitas vezes nós pensamos que a alegria depende de circunstâncias, de acontecerem coisas que vão de encontro às nossas expectativas. Mas a alegria da qual a Bíblia nos fala aqui, a alegria da qual Paulo nos fala, é aquela alegria espiritual que é fruto do Espírito Santo, que mesmo em momentos de tristeza, que mesmo em momentos de prisão, nós podemos nos alegrar em Deus, nós podemos nos alegrar por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus está operando através das circunstâncias que nós estamos vivendo, mesmo que essas circunstâncias nos tragam tristeza, dor, dificuldades, problemas, mas nessas situações nós podemos experimentar, pela ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração, uma alegria. Paulo experimentou essa alegria. Será que não doía para ele estar preso? Sem dúvida que doía, mas ele se alegrava, porque a situação estava contribuindo para que o Evangelho fosse pregado. Ele se alegrava porque pessoas estavam sendo encorajadas a anunciar o Evangelho com mais coragem, com mais ousadia. Ele se alegrava porque vidas estavam sendo salvas, estavam sendo alcançadas, estavam sendo edificadas. E a tônica da carta aos Filipenses era: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo se alegrou também. Ele fala do versículo 10 até o versículo de número 19, que ele se alegrou também porque nesse período, irmãos, Deus supriu as suas necessidades. Paulo estava preso, ele não podia trabalhar, nem fazendo tendas, mas Deus moveu irmãos lá de Filipos a arrecadarem uma oferta. Eles separaram Epafrodito, e Epafrodito fez uma viagem de milhares de quilômetros, de meses, para levar essa oferta até Paulo. E Paulo recebeu, e ele se alegra, por ele ver o amor dos irmãos demonstrado naquela situação. Então nós temos também o mesmo Deus que cuidou, Paulo fala,
né, no versículo 19 do capítulo 4, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das suas riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus coloque no seu coração essa alegria, essa confiança. Tudo o que está acontecendo conosco contribui para o progresso do Evangelho. E Deus, que é o nosso Senhor, conhece as nossas necessidades e segundo as suas riquezas, Ele vai suprir a cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.